A minha primeira experiência com educação à distância veio de uma requisição de uma série de pessoas do interior do estado de São Paulo. Eu, na época, coordenava a área de extensão da PUC de São Paulo, fiz a minha carreira acadêmica na PUC de São Paulo, e nós tínhamos um programa em convênio com o Sebrae São Paulo, e íamos ao interior, como eu dizia, com o circo nas costas, fazendo eventos e cursos e palestras em várias regionais do Sebrae. E então passamos a receber cartas dos empresários falando: quando vocês vão voltar, quando vocês vão poder continuar com o trabalho aqui com a gente, foi tão importante, foi tão interessante. Então nós identificamos aí uma necessidade de ter uma conversa que não fosse presencial. Então nós não tínhamos a possibilidade de voltar muitas vezes a essas regionais com os professores para continuar o trabalho, né? Então nós começamos a pensar em alternativas. Na época, década de 90, precisamente 93, não existia a internet ainda. A internet ainda era muito restrita e nós começamos a fazer um programa de educação à distância usando a BBS. A BBS foi a precursora da internet. E aí foi muito interessante, fomos nos interessando e vendo a importância de você poder aproximar pessoas, aproximar os professores, as universidades, dos mercados, dos empresários, né? Então a nossa experiência começou aí, a minha experiência começou com essa demanda real que aconteceu. A partir então dessa experiência, em cada momento que nós tínhamos uma demanda de formação continuada, né, nós sempre tentávamos incluir uma possibilidade de usar recursos de educação à distância. Foi assim em Mogi das Cruzes, né, nós trabalhamos na Universidade de Mogi das Cruzes com a liderança do professor Roberto Leal Lobo Silva, que foi reitor da USP. E nessa oportunidade nós fizemos um trabalho muito interessante de formação de professores financiada pelo Banco Mundial. E quando apresentamos a proposta para concorrer a essa oportunidade, a essa licitação, apresentamos uma alternativa de utilização de educação à distância. Na época eu me lembro muito bem que fomos chamados à Secretaria de Educação e ali a avaliação foi: nossa, é uma coisa muito interessante, só que é muita areia para o nosso caminhãozinho neste momento. Então nós executamos um programa de formação com todas as diretorias da região de Mogi, Guararema, Itaquaquecetuba, Suzano, presencialmente. E quando o contrato foi terminando, eles nos chamaram para então implementar aquilo que tínhamos proposto há quase 2 anos atrás, né? E foi neste momento que nós começamos a fazer um trabalho voltado para a educação continuada de professores da rede estadual de educação à distância. O primeiro projeto foi um projeto chamado WW Escola. Eu não estava mais trabalhando na Universidade de Mogi das Cruzes, então fui convidada pela Fundação Vanzolini para desenvolver este projeto pela Fundação Vanzolini. E foi aí que começou o meu namoro com a Fundação Vanzolini, eu diria isso. Nós começamos a namorar os engenheiros com educadores. Foi um processo bem interessante que passou do namoro para o noivado e hoje a gente está casado, né? Eu entendo que educadores e engenheiros trocaram muitas experiências. A engenharia de produção agregou com seus conhecimentos de processos, de gerenciamento de projetos, muitas estratégias que eram fundamentais e que são fundamentais para qualquer processo de educação que se faça em massa
que se faça à distância, que envolva muitas pessoas, que envolvam muitos parceiros, muitos agentes. A experiência com a Secretaria da Fundação Vasolini, com a Secretaria de Educação, trouxe uma enorme possibilidade para que a gente pudesse estudar os vários recursos disponíveis, né, mídias em vários formatos, para que se pudesse desenvolver um trabalho de qualidade em formação de não só professores, né, dos agentes educacionais. Eu diria que a primeira grande experiência foi um curso de formação em nível superior para professores que tinham ali a formação apenas de magistério, não tinham a formação em nível superior, e que a nova LDB exigia um nível superior. Eram professores que já tinham aproximadamente 15 a 20 anos de sala de aula, então não eram iniciantes. E a então secretária, a professora Rose Neubauer, fez questão de oferecer a esses professores a oportunidade de cursar uma universidade, e não qualquer universidade. Ela escolheu as universidades, ela escolheu o currículo, porque, óbvio, não eram professores que estavam iniciando a sua carreira. E então a Fundação Vasolini foi contratada para fazer a concepção deste projeto, não só relativo à parte de tecnologia, quais as tecnologias que iam ser utilizadas, videoconferência, ambientes virtuais de aprendizagem, material didático, mas também processos de organização das várias turmas que aconteceram no estado inteiro. Foram cerca de 7.000 professores que se inscreveram. Formamos 6.200 professores com universidades de primeira linha, PUC de São Paulo, Universidade de São Paulo e Unesp. Imaginem trabalhar com 3 universidades para fazer um currículo só, um curso só, né? Então foi um trabalho muito interessante porque os educadores puderam contar com os conhecimentos da engenharia de produção para criar uma linha de produção. Eu acho que essa é uma questão muito importante na implantação de processos de educação à distância. Porque não se trata de um professor dentro de uma sala de aula em que ele pode a todo momento reformular sua estratégia, olhar ali a reação da sua plateia, dos seus alunos, e em função disso mudar as suas estratégias. Quando você implanta um processo aonde você está distante, para que você se aproxime desses seus interlocutores, é muito importante planejar muito bem, é muito importante você adaptar o conteúdo às mídias que você vai utilizar, você conhecer muito bem o seu público, o tipo de acesso que ele tem, para você poder escolher que tipo de conexão você vai usar. Enfim, há todo um trabalho de planejamento que pode não acontecer no dia a dia em sala de aula, pode não acontece. Efetivamente, a gente sabe que isso não acontece quando você está face a face. E esse trabalho foi muito interessante porque as universidades tinham uma resistência enorme. Isso aconteceu no início do século, no ano 2001, né? E foi muito gostoso vivenciar essa transformação com as próprias universidades, né? A transformação de acreditar que é possível você oferecer um programa de qualidade, com conteúdo de qualidade, não precisando estar no mesmo espaço físico que os seus alunos, né? A gente tem uma série de depoimentos de catedráticos dessas universidades com essa vivência, né? O relato dessa vivência. A partir dessa experiência do PEC Formação Universitária, a gente começou a ser demandado por vários outros órgãos de governo, outros parceiros, outras instituições do terceiro setor e instituições
privadas, né, para ajudar na organização e na concepção de universidades corporativas, de cursos de graduação, de cursos de pós-graduação e mesmo de processos de educação em serviço. O trabalho foi se ampliando não só para educação estrito sensu, né, profissionais de educação estrito sensu, mas para outras áreas, porque o que importava na nossa trajetória era toda a metodologia que nós desenvolvemos para transformar conteúdos em conteúdos veiculados por mídias digitais. Então esse foi um trabalho que envolveu a área da saúde, o Detran, a CETESB, né, e tantos outros, né, todas as outras. Trabalhamos também para indústria de álcool, né, quer dizer, tivemos aí uma série de experiências de trabalhar com os especialistas dos conteúdos e criando as melhores estratégias para que isso pudesse ser transformado em um material para ser acessado à distância. Desse desafio da formação de professores à distância na Secretaria de Educação, nasceu a Rede do Saber, que é a maior rede de videoconferência da América Latina. A Secretaria de Educação tem uma conexão com suas 91 diretorias de ensino, com ambientes de aprendizagem por videoconferência bidirecional e também uma conexão com as 5.300 escolas. Então, esse processo de concepção, de implantação e de gerenciamento é feito pela Fundação Vanzolini. É um desafio enorme, porque não é trivial você transformar conteúdos para veicular por mídias digitais. Esse também é um grande desafio. E nesses anos todos nós aprendemos muito, batemos muito a cabeça e hoje eu posso dizer com toda certeza, sabemos fazer e fazer muito bem.